Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal Cola que Decola. Parabéns a todos vocês que participaram da prova da Câmara Municipal de Sorocaba no dia de ontem. Hoje este vídeo é para você que está buscando aí a resolução da prova de matemática. E também para vocês que estão estudando para outros concursos da banca Avança São Paulo, certo? E se você está preparado ou se não está preparado, peço que sente-se confortavelmente, respire profundamente, porque agora é hora de vocês relaxarem, é hora de vocês se parabenizarem e também não deixar de utilizar esse importante momento que está tudo muito fresco na sua memória para memorizar, para praticar e gravar definitivamente como resolver esses tipos de questões. E caso você tenha errado alguma questão, nunca mais errar, ficar aí bem marcante na sua memória para você nunca mais errar essas questões. Se você ainda não está preparado, fique numa posição confortável e respire profundamente, porque vamos iniciar a resolução logo após a vinheta. Muito bem, vamos começar então aqui, estamos resolvendo a prova de oficial legislativo. Caso você não fez esse cargo, fique atento aí, aproveite essa prova também para exercitar. Vamos lá, questão de número 16, matemática, raciocínio lógico. Analise as afirmativas abaixo. Vamos direto para o que pede a questão. Ela quer saber quais afirmativas estão corretas, não é mesmo? Vamos para a primeira afirmativa. Toda fração é um número real. Isso está correto ou incorreto? Verdadeiro ou falso? Para resolver essa questão, vamos aqui utilizar o diagrama dos conjuntos numéricos. Deixa eu tentar desenhar ele aqui para vocês em algum espaço. Então, temos o conjunto dos números naturais, aqui. Depois temos o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Depois temos o conjunto dos números racionais, que é o caso aqui da primeira afirmativa, toda fração é um número real, certo? E depois, englobando todos esses, temos o conjunto dos números reais. Aqui do lado faz parte também do conjunto dos números reais, os números irracionais, certo? Então, como vemos aqui, a primeira afirmativa está verdadeira, porque os números aqui, racionais, eles fazem parte sim do conjunto dos números reais. Porque os números racionais, lembra que eles são representados pelos números que formam frações, sendo P e Q números inteiros. Ok? Aqui na segunda diz o seguinte: nenhum número decimal também é um número real. Como assim nenhum número decimal é um número real? Claro que sim. Temos os números decimais aqui, os racionais, que acabamos de ver, que tem décimos, né? Não são inteiros. E também temos os irracionais, que é aqueles que formam as dízimas não periódicas e as dízimas periódicas. Então, esta está falsa. Vamos para o terceiro. O conjunto dos números reais só contém os números inteiros, ou seja, não contém os números naturais. Acabamos de ver aqui, deixa eu verificar para vocês, que os números reais, aqui contém os números inteiros aqui que ele fala e também os números dos naturais. Inclusive, o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Então, está totalmente falsa. Terceira, o conjunto de números reais só contém os números inteiros, ou seja, não contém... acabamos de avaliar aqui. Quarta, o conjunto dos números reais é formado pela união
entre o conjunto dos números racionais e dos números irracionais, certo? Então, todos esses aqui, ó, n naturais e inteiros, que racionais, formam o conjunto dos números reais. Racionais, aliás. E o izinho aqui forma o conjunto dos irracionais. Se eu somar, deixa eu sinalizar aqui para vocês. Todos esses aqui, ó, junto com esse aqui, ó, eu formo o conjunto dos números reais. Conseguiram visualizar? Então, a 4 está verdadeira, 1 e 4 estão corretas, então, alternativa C de certo. Vamos para a próxima questão. Uma jarra de suco possui as seguintes medidas: 15 centímetros de comprimento, 200 milímetros de altura e 1 decímetro de largura. Dessa forma, é correto afirmar que... E aí temos diversas questões, diversas alternativas, falando sobre aqui, ó, litro, centímetros cúbico, ml, centímetros cúbico, litro, certo? Então, o que a gente vai verificar aqui, ó, apenas esta fala sobre área. O resto são medidas de volume, não é mesmo? O que a gente precisa verificar, então, é se a gente realmente precisa calcular o volume. Para calcular o volume, é necessário utilizar a multiplicação de 3 medidas, não é mesmo? Até por isso que a unidade de medida vem em centímetros cúbicos, ou alguma coisa cúbico, né? Ou litros, que também indica volume. Porém, o mais fácil mesmo é calcular a área. Então, essa questão parece que é muito demorada, é muito difícil, mas não é, bastava ter aí essa expertise de verificar isso. Mas, na verdade, em primeiro lugar mesmo, para você resolver esse tipo de questão, é você conseguir visualizar o que a questão está pedindo, não é mesmo? Uma jarra de suco. Então, ele dá comprimento, altura e largura. Comprimento aqui, ó, colocamos aqui, ó, comprimento, a altura colocamos aqui e a largura colocamos aqui. Então, desenhamos a jarra de suco. Em segundo lugar, a questão está requerendo a habilidade de você fazer conversão de medidas. Por quê? O comprimento ela deu em centímetros, já a altura ela deu em milímetros e a largura ela deu em decímetros. Então, era necessário você se lembrar daqueles processos de conversão de medida, onde temos aqui, ó, metros, depois vem decímetros, centímetros e milímetros, certo? Então, aqui ela deu 15 centímetros, depois ela deu 20 milímetros, não, 200 milímetros. Para eu passar milímetros para centímetros, o que a gente precisa fazer? Dividir o número por 10, não é mesmo? Então, 200 passa a virar 20, que é o que colocamos aqui, ó. Certo? Deixa eu baixar aqui, ó. Onde eu coloquei a setinha aqui, ó. 20 na altura. Depois, temos que passar 1 decímetro, que está aqui, ó. 1 decímetro, vamos passar para centímetro também. Então, como que é que a gente vai fazer isso? 1 decímetro para passar para centímetro, devemos multiplicar aí por 10, não é mesmo? Então, 1 vezes 10 vai dar aqui o 10 que colocamos aqui para vocês, certo? Então, feito o desenho, vamos verificar a mais fácil, que é o cálculo de área. A área da base dessa jarra é 150 centímetros quadrados. Sim, é 150, porque como é que eu calculo esta área da base? Eu pego o comprimento e multiplico pela largura. Então, 15 vezes 10, que dá a alternativa D, 150
centímetros quadrados. Vamos para a próxima questão, então? Muito bem, pessoal, vamos para a questão de número 18. Observe que eu estou utilizando aqui o mesmo caderno de provas que vocês para resolver exatamente no mesmo espaço que vocês tiveram para resolver na hora da prova. Inclusive, algumas questões ficaram bem apertadas aí, mas foi possível resolver, não é mesmo? Vamos para a questão de número 18. Pedro está cursando o segundo ano do ensino médio e tirou as seguintes notas na disciplina de matemática. Primeiro trimestre 6,5, segundo 7. Desta forma, para que Pedro obtenha a média acima de 6 pontos nessa matéria, a nota que ele precisa obter no terceiro trimestre é igual a... Então aqui trata-se, vocês podem pausar o vídeo e resolver novamente ou resolver pela primeira vez essa questão da Banca Avança São Paulo. Mas essa questão aqui, se você já resolveu, ela trata apenas de média simples, nem é média ponderada ainda. Por quê? Temos que fazer a média entre os 3 trimestres. Como vamos fazer isso? Colocamos então a média dos 3 trimestres é igual ao trimestre 1 mais a nota do trimestre 2 mais a nota do trimestre 3 dividido pelo número de componentes aí que compõem esta média. São 3 componentes, não é mesmo? Então, vamos dividir por 3. Qual foi a nota do primeiro trimestre? 6,5, não é mesmo? A do segundo foi 7 e a do terceiro é a que precisamos responder. Inclusive, é a pergunta da questão, né? Então, precisamos achar T3, certo? Tudo isso divide por 3. E lembrando aqui que ele já deu a média. Tem que ser superior, maior ou igual a 6 pontos. Então, vamos achar aí a nota mínima para ele tirar uma média 6. Então, igual a 6. Certo? Então, basta resolver agora essa equaçãozinha do primeiro grau. Vamos passar o 3 para lá, multiplicando, que ele está dividindo, né? Então, 3 vezes 6 vai dar 18, igual a 6,5 mais 7 mais T3. Mas vamos aproveitar já e passar os outros termos aqui, ó. Vamos por partes, né? 6,5 mais 7 dá quanto, pessoal? Se fosse 7, os dois daria 14, só que um deles é meio ponto a menos, então vamos diminuir, vai dar 13,5 mais T3, certo? Então, T3 temos que é 18 menos, passando 13,5 para lá, menos 13,5. T3, então, vale quanto? Vale 4,5, que é a alternativa B de bola. Vamos então para a questão de número 19. Bernardo construiu um reservatório de água com as seguintes medidas: 20 aí de largura, vamos dizer assim, 15 de profundidade e 10 metros de altura. Sobre esse reservatório, é correto afirmar que... Então ele pede capacidade em litros, que é volume, área da base, que é área, o perímetro da base, que seria a soma de todos os lados da área, que é linear, é um prisma de base triangular. Não, aqui já estamos vendo que é de base retangular, né? Isso aqui já está errada. A profundidade mede 100 centímetros. Então, aqui, ó, estamos falando apenas de conversão de 15 metros para centímetros. E não é 100 centímetros, não. Nem bate ao 15 com o 10. 15 para passar para metros, então deveria metros para centímetros. Aliás, deveríamos multiplicar por 100, então daria 1.500 centímetros e não 100. Essas duas já estão incorretas. Mas o mais fácil aí, se fosse para calcular volume, deveríamos multiplicar a área da base multiplicado pela altura, não é mesmo?
mas o mais fácil mesmo é multiplicar a área da base, que é o que está sendo pedido aqui. Vamos ver se bate com 300 metros quadrados. A área da base, então, é esta largura de 20 metros vezes a profundidade, que é 15 metros. 20 vezes 15 dá quanto? Basta você multiplicar, 20 não é 2 vezes 10, basta você multiplicar 2 vezes 15 vezes 10. Mas vamos fazer aqui, ó, no canto, 15 vezes 20. Se você resolveu do modo convencional, 0, 0, mais 2 vezes 5, 10, 2 vezes 1, 2, 3. Então, deu realmente 300 metros por metro, é metro ao quadrado, realmente o resultado é 300 metros quadrados. Próxima questão é a questão de número 20. Tudo certo aí, pessoal? Qualquer coisa, deixem aí nos comentários o que vocês estão achando, quais são as suas considerações sobre a prova. Augusto deseja instalar uma cerca de proteção em cima do muro de sua casa. Esse muro possui 16 metros de altura. Esse aqui, ó, deixa eu grifar aqui, mais fácil, né? 16 metros de altura e a escada utilizada por ele possui 20 metros de extensão. Aqui está a escada, conforme o esquema abaixo. Desse modo, a quantos metros de distância do muro ele deve apoiar a escada? Então ele está solicitando esta medida aqui, não é mesmo? Qual é a distância que ele deve colocar a escada, a distância em relação ao muro. Logo de cara já verificamos aqui, ó, vocês que estudaram o triângulo retângulo, que temos aqui, ó, duas retas. Essa aqui da altura, esta da base, né? E temos aqui, ó, a escada. Então, as retas que formam a altura e a base, elas formam entre si um ângulo de 90 graus. Temos aqui um triângulo. Se tem um ângulo de 90 graus, então temos um triângulo retângulo, cujas relações entre os seus lados se dão pelo Teorema de Pitágoras. O lado oposto, o lado maior aqui, oposto ao ângulo de 90 graus, é a hipotenusa. E este é o cateto. Vamos colocar assim, cateto 1, cateto 2. E o que diz o Teorema de Pitágoras? Que a altura ao quadrado, o quadrado da altura, é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então seria o cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Temos a hipotenusa? Sim, temos 20 metros quadrados. Então, a hipotenusa ao quadrado. Temos o cateto 1? Não, o cateto 1 é D, que é o que queremos achar. D ao quadrado mais... E temos o cateto 2? Sim, temos 16. Todos estão em metros, né? Então, não precisamos nos preocupar. A distância sairá em metros também, ó, 16 ao quadrado. Nisso, basta que você isole o D. Então, vamos isolar D ao quadrado, é igual a 20 ao quadrado. Passa o 16 para lá, só que subtraindo, né? O contrário do que está aqui somando, passa subtraindo. 20 ao quadrado menos 16 ao quadrado. Gente, não é possível fazer 20 menos 16, tá? Primeiro você tem preferência fazer o expoente, né? A potência, fazer o cálculo da potência e depois você faz a subtração. Vamos fazer isso então? Quanto que vale 20 ao quadrado? Isso aqui poderia ser, o melhor é que você tenha já de cabeça, que dá 400, mas vamos fazer aqui, ó, 20. Vou colocar aqui, ó, 20, dessa forma, um pouquinho diferente, tá? Só para eu baixar o zero aqui, ó, e dá 400. Agora, 16 ao quadrado. Coloca aí bem certinho o número, dígito embaixo de dígito, bem alinhado em colunas para não dificultar. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 1, 6, com 3, 9.
mais... Agora, 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Então, dá 6. 6 com 9 dá 15. E 2 aqui, ó. 256. Agora, preciso fazer... Aqui, ó, já vamos passar para cá. Estava ao quadrado, agora é raiz. Quanto que é 400 menos 256? Você pode fazer de cabeça ou no cálculo. Vamos fazer no cálculo aqui, ó. 400 menos 256. Como é que você faz isso? Aqui o zero não tem como emprestar para cá, né? Então vamos emprestar do 4, passa a valer 3. Só que o 10 vai emprestar para o outro número, então ele vai valer 9. 10 menos 6, 4. 9 menos 5, 4. 3 menos 2, 1. Temos aqui, então, encontrar a raiz de 144, pessoal. De cabeça, o certo seria, né, você ter as principais raízes aí. 12 ao quadrado dá 144. Mas caso você não tenha de cabeça, então é necessário talvez que você faça aí uma fatoração ou faça um teste de números. Então, 144 está acima de 10, você sabe que 10 vezes 10 dá 144, e você faz 11 vezes 11, 12 vezes 12, você vai chegar no 144. Muito bem, pessoal. Próxima questão, então. A próxima questão diz o seguinte: em uma rodoviária saem 3 ônibus, amarelo, azul e branco. Num determinado dia, os 3 saíram juntos às 6 horas da manhã. Seus ônibus retornam à rodoviária a cada 20, 30 e 40 minutos, respectivamente. Qual será o primeiro horário após as 6 horas da manhã em que esses ônibus partirão juntos novamente? Tempo para a resolução. Resolvam novamente ou aí pela primeira vez. Já fizeram a resolução? Já pausaram o vídeo? Então vamos prosseguir. Então temos aí 3 ônibus, amarelo. Vamos colocar assim, ó, A, M, A, Z e B. Num determinado dia, eles saíram juntos, às 6 horas da manhã. Seus ônibus retornam à rodoviária a cada 20, 30 e 40 minutos. Então, respectivamente, qual será o primeiro horário após as 6 em que esses ônibus partirão juntos novamente? Então, precisamos coincidir os ônibus aí partindo juntos da rodoviária. A primeira vez que eles partiram foi às 6 da manhã, só que o percurso deles tem durações diferentes, não é mesmo? Então, você percebe que se ele volta à rodoviária a cada 20 minutos, o outro volta a cada 30 e o outro volta a cada 40, temos aí um conjunto de horários que ele vai voltar em seguida, que ele vai sempre estar aparecendo na rodoviária novamente. E esses conjuntos, ó, a primeira vez, nada mais são do que os múltiplos, certo? Então temos os múltiplos de 20, os múltiplos de 30 e os múltiplos de 40. Então, a primeira vez é o 20 vezes 1, o 30 vezes 1, o 40 vezes 1. A segunda vez é o 20 vezes 2, que dá 40, 60 e 80. E assim você vai fazendo até encontrar o menor múltiplo comum. Você vai encontrar um valor aí que vai coincidir. E se você continuar fazendo, você vai encontrar outros valores que vão coincidir. Mas você quer, aqui a pergunta está pedindo qual será o primeiro horário. Por isso, se trata, na verdade, de uma questão de mínimo múltiplo comum, ok? Entre esses 3 valores aqui, ó. Então, se a gente poderia continuar aqui resolvendo, certo? Mas aqui nem caberia. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, ó. Do jeito que eu fiz aqui não caberia, né? Vamos colocar para cá, continuar a resolução. Então, de 20 em 20 daria 20, 40, 60, 80
100, 120. Aqui, ó, 90, 120. Opa, encontramos um em comum, hein? 80, 120. Então, 120 minutos. 120 minutos. Depois do primeiro horário, eles reencontrariam novamente. Então, deveríamos fazer, então, 6 horas mais 120 minutos. Vamos passar minutos para a hora? Daria 6 horas mais 2 horas. Então, seria às 8 horas da manhã, alternativa C de certo, ok? Você poderia resolver dessa forma ou por meio aí da decomposição em números primos de forma simultânea, certo? Vamos resolver aí desta outra forma, então, o cálculo aí do MMC. Só para quem fez dessa forma, você simplesmente coloca lado a lado, fica mais prático, mais rápido e vai decompondo. Primeiro dá pelo número 2, né? Então daria 10, 15, 20. Depois dá pelo número 2, menos o 15, né? 10 por 2 dá 5, 15 e 10. Depois ainda pelo 2, 5, 15 e 5. Agora ainda dá pelo 3, vai ficar 5, 5 e 5. E pelo 5 vai ficar 1, 1 e 1. Quando fica tudo 1, é porque terminou a decomposição. E aí só verificamos aqui, ó, daria 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Então, 3 vezes 5 é 15, não é? Mas vamos colocar agora 3 vezes 5. Então, daria 8 vezes 15. Quanto que é 8 vezes 15? 8 vezes 1, 8. Daria os mesmos 120 minutos, que somaríamos com 6, que daria também 8 horas. Certo? Então, vamos para a próxima questão. Questão sobre ângulos, né? Nome de ângulos. Os nomes de ângulos. Sobre ângulos, assine aquilo que for correto. Então vamos resolvendo já um por um. É chamado de raso o ângulo que possui medida igual a 90 graus. Raso, pensa no prato raso, né? É o mais fácil de entender. Então, ó, ele não faz... Aliás, ele faz um ângulo entre essas duas retas. E qual é esse ângulo? É de 180 graus, certo? Então, está errada. É chamado de reto o ângulo que possui medida igual a 180 graus. Agora não. Inverteu de novo. Vamos aqui, ó. Reto. É isso aqui, ó. Não está reto? Então, este ângulo aqui, ó, entre essas duas retas é de 90 graus. Dois ângulos são complementares quando a sua soma for igual a 360 graus. Não. Os ângulos complementares são aqueles cujas somas resultam em 90 graus. Errada também. Dois ângulos são replementares quando a sua soma for igual a 180 graus. No caso dos replementares, isso é decoreba, tá? Memorização. Replementares, a soma tem que resultar, na verdade, em 360 graus. Então está errada também, logo só pode estar certa a alternativa E de elefante, né? Um ângulo é classificado como agudo quando a sua medida for menor do que 90 graus. Para você gravar aí, temos o ângulo em relação à medida de 90 graus. Temos esses ângulos aqui, ó, menores, ó. Todos eles não formam um biquinho assim, ó. Então, a gente chama de pontiagudo, né? Esses bicos aí, igual aquelas folhas durinhas. Grava dessa forma. Agora, os que passam de 90 graus são os obtusos, certo? Então, eles são mais abertinhos, como se fosse as páginas de um livro. Muito bem, então terminamos e vamos para a questão de número 23. A questão de número 23 diz que
diz para você considerar as retas paralelas cortadas por uma reta transversal, conforme mostra a figura abaixo. E ele pede os valores de x e y respectivamente. Respectivamente significa na sequência, né? Então, pausem este vídeo para a resolução. Se você já resolveu, então vamos aí verificar. Quando temos duas retas paralelas, aqui ó, e aqui, duas retas paralelas, nós devemos, aqui temos algumas relações importantes. Então, este ângulo aqui ó, é um ângulo correspondente a esse. E a propriedade diz, pela própria figura podemos aí imaginar que esses ângulos são iguais. Então temos aqui a nossa primeira relação, vou colocar aqui ó, de relação 1, em que 4x é igual a y mais 8. Agora, esses outros dois ângulos aqui, ó, este aqui junto com estes aqui, são ângulos opostos pelo vértice, cujas medidas são também pela propriedade iguais. Então temos aqui ó, uma segunda equação dizendo que y mais 8 é igual a 120 menos 2x. Vamos resolver da maneira mais rápida, então. Precisamos achar x e y mesmo, né? Temos duas incógnitas, duas equações, então é possível encontrar o valor de cada uma delas. Mas, se você olhar aqui com mais atenção, você percebe que temos y mais 8 aqui e y mais 8 aqui, certo? Se 4x é igual a y mais 8 e y mais 8 é exatamente 120 menos 2x, então, destas duas equações, podemos escrever que 4x é igual a 120 menos 2x. Então, basta que você passe aí a incógnita, isole a incógnita de um lado da equação, geralmente né, a gente acha melhor isolar do lado esquerdo, fica melhor visualmente, e o número você deixa do lado direito. Então, 4x menos 2x, o menos passa adicionando, 4x mais 2x vai dar 6x, é igual a 120. Então, x é igual a apenas 120 dividido por 6. Deixa eu fazer aqui do lado. 120 dividido por 6, 6 vezes 2 dá 12, certo? Baixa esse zero, então x vale 20. Nisso aqui, ó, olha que interessante. Se você tem muita confiança no seu cálculo, você já encontraria a resposta, porque é a única que tem 20, não é mesmo? Então, mas vamos aí verificar se realmente ainda dá para fazer uma prova. Se o y ele vai valer aí 72. Então você pega aí qualquer uma dessas equações e você substitui. Vamos escolher a primeira equação, você pode fazer de cabeça, né? 4 vezes 20 menos 8, só olhando a primeira equação, ou se não, vamos escrever ela aí, ó, escolhendo a primeira equação. Ela não é 4x igual a y mais 8, certo? Mas agora já temos o valor de x, que é 4 vezes 20 igual a y mais 8. 4 vezes 20, né, você pode fazer aqui, mas vai dar 80, certo? Ó. 80 é igual a y mais 8. Agora basta que vocês olhem, 80 menos 8 vai dar 72. Que é realmente a alternativa A de amor. E vamos para a próxima questão, que é de número 24. Uma fábrica de biscoito produz 150 pacotes por dia e possui 25 funcionários. Com o objetivo de ampliar a produção para 450 pacotes, quantos funcionários devem ser contratados? Muito atenção à pergunta e tempo para a resolução. Já resolveram, pessoal? Então, vamos voltar aqui ó, por partes, né?
A produção com 25 funcionários é 150 pacotes. Ele quer saber quantos funcionários devem ser contratados, não quantos funcionários são necessários para produzir 400 pacotes, certo? Mas em primeiro lugar aqui, ó, trata-se, ali quem já resolveu várias questões, trata-se de uma questão de regra de 3 simples, né? Por quê? Temos duas variáveis, a variável funcionário, vamos chamar de F, e a variável pacote. Então, vamos montar aqui duas coluninhas, certo? Para 25 funcionários, a produção é de 150 pacotes, não é mesmo? Vamos colocar na mesma reta. Quantos funcionários serão necessários para produzir 450 pacotes? Então, resolvemos aí com aquela regrinha da multiplicação em x, né? Então, vai dar aqui, ó, 150x é igual a 25 vezes 450. Vamos isolar x? X é igual a 25 vezes 450 dividido por 150. Veja que é uma multiplicação e tem um zero em cima e um zero embaixo, como se fosse uma multiplicação por 10, né? Então, vamos cortar os dois zeros. Então, basta resolver aí esta questão. Vamos fazer uma simplificação dessa fração. Temos aí, ó, 20, 45 e 15. E se a gente dividisse os dois pelo número 5? Ó, são números terminados em 5, então eles são divisíveis por 5. Ficaria como? Ficaria 25 vezes 5 vezes 9, 45, e 15 dividido por 5 dá 3, certo? Ainda dá para dividir, ó, 9 pelo 3, que vai dar 3. 25 vezes 3. Quanto que é 25 vezes 3? É 75, não é mesmo? 25 vezes 2 dá 50, mais 25 dá 75, certo? Só que essa é a resposta? Não, essa não é a resposta. Inclusive, quem parou a conta aqui, ó, chegaria aqui a E e, infelizmente, erraria a questão. Por quê? Temos que voltar à pergunta: quantos funcionários devem ser contratados? Então, a gente deve se lembrar que na fábrica já existem 25 funcionários, certo? E a produção de 450 é de 75. Então, se já existe, é necessário chegar em 75 e já existe 25, é uma subtração simples. 75 menos 25, que vai dar 50, alternativa D de dado. Vamos para a questão 25. Ana pediu um empréstimo de 30... Calma aí. Conta os 320 mil reais para comprar seu apartamento. O valor deve ser totalmente quitado ao final de 24 meses, considerando que a taxa de juros simples aplicada foi de 12% ao mês. O valor dos juros que ela irá pagar é D. Aqui então temos uma questão, ó, que próprio já fala, de juros simples. E temos aqui a taxa ao mês, certo? E temos um tempo. Então, a taxa aqui, ó, I é igual a 12%. Temos um tempo também em meses, T é igual a 24 meses. Temos o tempo na mesma unidade da taxa. Isso é muito bom. E temos ainda o capital que ela quer, que é 320 mil. Para resolver essa questão, seria necessário você se lembrar da fórmula de cálculo de juros simples, que é o famoso carro, né? CIT, sem o Y, aquele carro da Honda. CIT. Então, juros, imagina aí, vamos gravar essa fórmula pensando nos juros que você pagaria caso fizesse um empréstimo para comprar um CIT, ok?
Vamos então calcular os juros. Ele quer, facilitou para você pedindo o J. Então é só substituir na equação, né? O capital é de 320 mil. Vamos colocar aqui, 320 vezes 10. Não, vamos colocar 1000 para não dificultar. Vezes. Aqui, como não vai caber, eu vou aqui escrever embaixo mesmo. Seria o capital de 320 mil. Agora, a taxa, 12%, vamos escrever em forma de fração para facilitar. 12% vezes o tempo, que é 24 meses. Este zero aqui eu posso cortar com este e este com este. Fica divisível por 1, todo mundo dividido por 1 é ele mesmo. Então basta multiplicar aí o 3.200 vezes 12 vezes 24, certo? Para facilitar, 3.200 tem 2 zeros, não é? Então é a mesma coisa, vamos reescrever 3.200, 32 vezes 100. Por que eu estou fazendo isso daí? 32 vezes 100 vezes 12 vezes 24. Porque aí basta multiplicar 32 vezes 12 vezes 24 e depois multiplicar tudo por 100, que significa apenas adicionar 2 zeros, fica muito mais fácil. Vamos fazer esse cálculo então aqui no pouco espaço que nos resta, mas é assim que aconteceu na sua prova, não é mesmo? 32 vezes 12. Vamos lá. 32 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Agora temos 12. Temos, aliás, 32, né? Porque repete, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 4, 8, 3. E, pessoal, por favor, estamos aqui, na verdade eu recebi essa informação de que a prova já estava disponível no site ontem, e ontem mesmo já iniciei aí os trabalhos em pleno domingo. Então, quem ainda não estiver inscrito, muitos aí já se inscreveram pelo nosso vídeo analisando o edital e a carreira da Câmara Municipal de Sorocaba, desta maravilhosa cidade. Então, quem ainda não se inscreveu, por favor, inscrevam-se em nosso canal para valorizar aí, também deixando o seu like, isso colabora muito para vocês, é gratuito, não custa nada, mas para a gente é muito importante, certo? Então, 384, agora vamos multiplicar, 32 já multiplicamos por 12, agora vamos multiplicar por 24. Como é que fica isso? 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 8 dá 32, vai 33. 3 vezes 4, 12, com 3 dá 15. Atenção aqui para não confundir, certo? Com o 24 que está aqui. Então, 1536. Agora vamos... deixa eu só apagar aqui, senão realmente corre o risco de confundir, não é mesmo? (1536), não é mesmo? Agora 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Então deu 6, 8, 11, 12, 7, 8, 9. Só por esse número aqui, você já percebe que é 9216, Depois eu disse que deveríamos multiplicar por 100, que basta adicionar 2 zeros. Então, realmente, resulta em 921600, que vamos contar de 3 em 3, R$921.600. Alternativa C de cebola. Próxima questão, questão de número 26. Na casa de Fernando há 2 torneiras, a primeira enche um tanque em 4 horas e a segunda enche esse mesmo tanque em 8 horas. Dessa forma, o tempo aproximado que as 2 torneiras levariam para encher juntas esse tanque é de... Pausa para a resolução.
E se você já resolveu, vamos aí verificar como resolver essa questão. Então, as duas torneiras, agora elas serão colocadas juntas para encher o mesmo tanque. Vamos analisar da seguinte forma. A primeira torneira, ela enche em 4 horas, não é mesmo? Então, ó, na primeira hora, em 1 hora, ela enche 1/4 do tanque. Na segunda hora, ela enche mais 1/4. Depois mais 1/4. Depois mais 1/4. Não é mesmo? 3 horas. Em 4 horas, então, 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4 dá 4/4, que enche o tanque inteiro. Já a segunda torneira, ela faz a cada hora, ela enche 1/8, não é mesmo? E assim por diante até o oitavo, em que aqui ó, vai dar 8 horas, certo? Então aqui ó, estamos falando da T1 e da T2. Agora, na verdade, o que nós devemos fazer é somar aí a vazão da primeira torneira com uma vazão da segunda torneira. Muito bem, então eu reescrevi aqui para ficar mais fácil de ver. Agora, precisamos verificar o seguinte, vamos colocar as duas torneiras no mesmo tanque, não é mesmo? Então, vamos somar a vazão, que é de 1/4 a cada hora de uma, mais a de 1/8 na outra. Então, vamos somar essas duas aqui, ó, para ver quanto do tanque vai ser enchido em 1 hora. Então, vai ser enchido em 1 hora 1/4 mais 1/8 do tanque. Para isso, temos soma de frações de denominadores diferentes. Preciso fazer o MMC entre 4 e 8, que vai dar 8, certo? Mas você pode fazer aqui do lado, ó, 4 e 8. 2, 2, 4, 2, 1, 4, 2. Então, deu 2 ao cubo, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes 2 dá 8, certo? 2 ao cubo é 8. Então, deu 8. 8 dividido por 4 é 2, vezes 1, 2. Mais 8 dividido por 8, 1. Vezes 1 é 1 mesmo. Então, deu 3/8. Em 1 hora, então, vamos colocar assim. Em 1 hora, enchemos 3/8. Mas em quantas horas vamos encher 8/8, que é 1 inteiro? Então, você pode fazer, eu vou fazer do lado, você pode fazer uma regra de 3. Em 1 hora, você enche 3/8. Em x horas, você enche, então, quanto? 8/8, né? Que é igual a 1 inteiro. Basta multiplicar aí em x, né? Então, deu 3/8 de x é igual a 1 vezes 1, dá 1 mesmo. Então, x é igual a 8 dividido por 3. 8 dividido por 3. Só que, veja que 8 dividido por 3 dá um número fracionado, não é mesmo? 8, se fosse 9, daria 3 horas. Mas 8 dividido por 3 dá fracionado. Então, vamos passar, como estamos aqui lidando com o tempo, em horas, né? Vamos passar o 8 de horas para minutos. Então, seria 8 vezes 60. 8 vezes 6 dá 48. Então, temos 480 minutos para ser dividido em 3. Isso vai dar quanto? 3 vezes 1, 3 para 4, 1. 3 vezes 6, 18. Então, deu 160 minutos. Isso aqui. 160 minutos são quantas horas? Então, 2 horas, 2 vezes 60 dá 120. 120 minutos, né? Mais 40 minutos, não é? Que é igual a 2 horas e 40 minutos.
Essa é a questãozinha mais chata, mais dificinha dessa prova. Por quê? Você olha para as alternativas e você não vê nenhuma com 2 horas e 40 minutos. Aí você pode entrar em desespero. Mas por isso é sempre necessário voltar, verificar a pergunta. E a pergunta é o seguinte: dessa forma, vamos grifar aqui. Tempo aproximado que as duas torneiras levariam para encher as juntas. Então, aproximado significa qual o tempo mais próximo desse resultado. Qual o tempo mais próximo de 2 horas e 40 minutos? Aqui, ó. Vamos ver. Uma não. Agora, 2 e 6 está longe de 40, né? Então, 2 e 6 está muito longe. Agora, o que está mais perto de 40? O 36 está a 4 minutos de 40. E vamos colocar assim, ó, sinal de minuto para não escrever minuto. E o 46 está a 6 minutos. Então, o que está mais próximo? A alternativa D de dado, 2 horas e 36 minutos. Questãozinha chata para dedéu. O que vocês acharam dessa questão, pessoal? Se você conseguiu resolver aí, parabéns. Se você não conseguiu, não fique triste. Não confunda o seu resultado com a sua capacidade, certo? Isso é apenas questão de tempo de experiência, tempo de voo. Ok? E vamos então para a próxima questão de número 27. A figura abaixo representa a planificação de um sólido geométrico. Sobre esse sólido é possível afirmar que... E aí, em primeiro lugar, vamos, pause o vídeo, né? Se você já resolveu, em primeiro lugar é preciso aí, ó, identificar o que significa essa palavra planificação. E depois é necessário uma certa habilidade de visualizar as coisas, né? Deixa eu sair da frente da questão. Planificação é como se você tivesse feito aqueles recortes, né? E que você vai fazer a montagem de um objeto. Quem gosta de fazer origami, essas coisas, vai ter maior facilidade de visualizar. E depois você, antes de você colar, né? Você desmonta ele e coloca num plano. Deixa ele ali a figura bem chata no plano. Então, você consegue imaginar, veja aí, que ele tem uma base. Deixa eu mostrar para vocês. Ele tem essa base aqui, ó, que é uma figura de 1, 2, 3, 4, 5 lados. Se é uma figura de 5 lados, então temos um pentágono, não é mesmo? E temos esses outros triângulos aqui, ó, esses 5 triângulos que vão, se você fechar esses 5 triângulos, ela vai formar aqui uma pirâmide, certo? Com 5 arestas. Então vamos resolver a questão. É um prisma de base triangular? Não, triangular não, base pentagonal. Possui 15 arestas? Aí você teria que contar cada uma das arestas, né? Não possui 15 arestas não, certo? Teria que contar cada uma das arestas. Vamos pular para frente para ver se tem alguma coisa mais fácil? Aí você não precisa contar, certo? É formado por 6 triângulos? Não, é formado por 5 triângulos. Possui 10 vértices? Então vamos ver aqui, ó. 1 vértice, 2, 3, 4, 5. 5 vértices só na base, então estão imaginando, mais um no topo, porque todas as arestas se conectam em um único ponto. Então, não são 5 não, são 6. Deixa eu tirar isso aqui para não ficar muito suja a imagem. Tá. É uma pirâmide de base pentagonal. Exatamente, uma pirâmide de base pentagonal. Agora, questão de número 28, já deixei até resolvida aí para vocês, porque essa questão eu estou com pouco tempo para resolver e essa questão está disputando de complexidade com a questão aqui 26, tá?
Um pouco chatinha mesmo, mas vamos lá. Uma professora de matemática passou o seguinte problema para seus alunos resolverem. Hoje a minha idade é o dobro da idade que você tinha quando eu tinha a idade que você tem. Quando você tiver a idade que eu tenho hoje, a soma de nossas idades será igual a 18 anos. Qual é a minha idade atual? Dessa forma é correto afirmar que a solução desse problema é... E vamos aí dar uma pausa para vocês resolverem essa questão. Deixa eu tentar diminuir aqui. Então vamos lá. Hoje a minha idade, então é a idade da professora, certo? Coloquei aqui, ó, PH, idade da professora. É igual. O dobro sinalizamos por 2 vezes. A idade que você tinha quando eu tinha a idade que você tem. Então, é a idade do aluno menos, né, a idade da professora menos a idade do aluno. A idade que você tinha quando eu tinha a idade que você tem. Então, temos que subtrair a idade do aluno da idade da professora, correto? Para voltar aí no passado. Então, vamos apenas fazer esse cálculo aqui, ó. H menos PH, A menos, esse menos aqui, gente, com esse menos vai dar mais. Então, AH mais AH. Então, vai dar 2AH menos PH, certo? Isso daqui, ó, vai ser multiplicado com esse 2 que está aqui fora. Ó. Então, ficou distribuindo 4AH menos 2PH, certo? Aqui parece um 4, mas é um H. Então, vamos passar o pH para lá, que vai ficar 2 menos 1, vai ficar 1 pH, certo? Que é a mesma coisa que pH. É igual a... aliás, ó, pH mais 2 pH vai dar 3 pH, certo? Ó, vai ficar aqui, ó, 3 pH é igual a 4 AH. Agora vamos passar o 3 para cá, então vai ficar 4/3 de pH, de AH, aliás, 4/3 de AH. Então, com isso, terminamos a primeira parte. Aqui agora vamos para a segunda parte, que é o seguinte. Quando você tiver a idade que eu tenho hoje, então, o aluno, ó, vai ter a idade que ela tem hoje. A soma de nossas idades será igual a 18. Então, a idade da professora mais a idade do aluno, quando ele tiver a idade que ela tem hoje. Então, eu preciso pegar a idade da professora e somar com a diferença entre as idades deles, né? E tudo isso tem que resultar em 18. Então, isso daqui agora basta que calculemos esses parênteses aqui, nem vai atrapalhar, na verdade, temos 1 pH aqui, ó, 2 e 3. 3 pH, temos menos AH, está aqui, ó, deixa eu colocar de forma mais clara, vai dar 18. Nisso, então, vamos apenas, o que a gente faz, gente? A gente substitui essa aqui, ó. Vamos substituir aqui. E o que é que vai dar? 3 pH, apenas reescrevendo, né? 3 pH aqui, eu reescrevo aqui. Agora, o menos AH, nós vamos reescrever aqui, ó, menos o AH, né? Então, ó, temos pH igual a 4/3 de AH. Da mesma forma, a gente pode reescrever isso. Gente, desculpe a bagunça aí, que na verdade isso é falta de tempo, na verdade. Quanto que é AH? É apenas passar o 4/3 do outro lado, então ele fica ao contrário, né?
fica 3/4 de pH, certo? Então temos menos 3/4 de pH igual a 18. Agora basta que você resolva esta equaçãozinha aqui, certo? E que você vai chegar no resultado aí 4 vezes 18 dividido por 9, que vai ser igual a 8 anos, alternativa D. Vocês podem fazer aí com mais tempo, com mais calma. E vamos então para a questão de número 29. Carol deseja comprar uma bolsa que custa R$180. Essa questão aqui, 28, às vezes é apenas uma questão assim, de repente muito poucas pessoas vão conseguir resolver essa questão, certo? De repente essa questão pode nem ser um diferencial para a sua aprovação. De repente seria apenas uma questão que vai enrolar você bastante para você não conseguir terminar a prova, né? Talvez uma estratégia seria pular ela e resolver as outras com bastante calma. Mas vamos lá. Carol deseja comprar uma bolsa que custa R$180. Ao chegar na loja, ela percebeu que havia sido anunciada uma promoção com desconto de 12% em todos os produtos. Dessa forma, quanto Carol pagou nessa bolsa? Então, pausa aí o vídeo para resolver a questão. Está bastante reflexo aí atrás, né? Se você já resolveu a questão, essa é apenas uma questão aí de porcentagem, né? Uma questão simples para compensar a outra. Então temos aqui quanto que é esse desconto, pessoal, que ela recebeu aqui, ó. Quanto vai valer esse desconto? Vamos chamar de D. D igual a quanto? O desconto é 12%, vamos escrever porcento dividido por cento, né? D é mesmo que multiplicar, 12% de 180, certo? Quanto que vai dar isso? Vamos cortar esse zero com esse e fazer 12 vezes 18 dividido por 10. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 1, 2, 3. E aqui temos, aqui é 1 vezes 8. Então 6, 8, 11, 216, certo? Só que esse 216 é o desconto. Atenção, ó, não vai direto na alternativa aí, a banca foi sacana, hein? Por quê? Qual é a pergunta? Volte na pergunta. Quanto Carol pagou nessa bolsa? Então você tem que fazer que o valor inicial era 180 menos o desconto, certo? O desconto aí de 12%. Que aliás aí, ó, fique atento, só de olhar aqui, ó, como que posso ter um desconto maior do que o valor da bolsa. Então, isso indica o seguinte, que a gente tem que fazer as coisas direito, né, escrevendo corretamente, não apenas de cabeça. Então, ó, o desconto, na verdade, a gente só multiplicou o 12 por 18. Então, só lá no numerador deu 216 dividido por 10. Então, o desconto deu R$ 21,60. Então, temos que fazer agora 180 menos R$ 21,60. Pode colocar outro zero aqui também, ó, fica mais comum, né? Esse aqui, ó, empresta aqui, vai valer 9, certo? Aqui 40, 9 menos 1, 8, 7 menos 2, dá 5, 1, 158,40, que é a alternativa B de bola. E para finalizar esta provinha que foi extensa, né, a parte de matemática, umas 15 questões, né, por aí, Júlia quer comprar um computador que custa R$ 2.680 à vista. Para realizar o pagamento, ela decide pagar uma entrada de R$ 1.800 mais uma parcela do mesmo valor com 30 dias de prazo. Nesse sentido, a taxa de juros simples mensal aproximada que foi aplicada nessa operação. Questão de juros simples aí, pausa para a resolução. Então, a taxa de juros simples. Deixa eu ir para o outro lado. Já resolveram, pessoal? Agora ele pegou um pouco mais pesado aí na fórmula, né?
Mas a formulinha é a mesma, certo? Juros é juros para você comprar aquele carro da Honda chamado City, só que sem o Y, né, no final. City, C de capital, I de taxa de juros simples, ó. Isso aqui, T de tempo. Então, quanto que é que ela, na verdade, quanto é que ela pagou? Vamos verificar aí, para a gente ver qual que é essa taxa de juros. Eu até coloquei aqui, ó, algumas continhas, né? Mas vamos verificar aí quanto que ela pagou de juros. Ela pagou, ó, 2 parcelas de 1.800, né? Então, quantos que ela pagou? Qual o montante? Lembrando que o montante é igual ao capital mais o juro. Então, ela pagou 2 parcelas de 1.800. 1.800 vezes 2 é igual a 0,0, 2 vezes 8, 16. 16, 2 vezes 1, 2, 3. R$3.600 ela pagou. Então, se ela pagou 3.600, é o montante. É igual ao capital. O capital era 2.680. Então, quanto que ela pagou de juros? 3.600 menos 2.680. Isso aqui, ó, já fiz aqui para vocês. Vai dar 920. Lembrando que os juros é igual a... Aqui, ó, 920 é os juros, não é? Juros não é igual a CIT. Então, vamos só comparar aqui para vocês, ó. O capital inicial, então, é de 2.680. A taxa de juros é o que vamos procurar. E o tempo é de 30 dias, que é igual a 1 mês, correto? Então, vamos apenas aí fazer um cálculo que é 920 dividido por 2.680. Um zero corta com o outro, então vai dar 92 dividido por 46, que como vocês estão vendo aí, ó, dá para simplificar por 23 dividido por 67. 23 dividido por 67 dá 0,34. 0,34, se a gente for passar para porcentagem, é o mesmo que 34 dividido por 100, que é o mesmo que 34%. Certo, pessoal? Peço desculpas aí pela letra e pela demora, por não estar tão legível assim a letra no final, por não estar tão organizado no final, mas isso é mesmo devido ao tempo. Tudo bem, pessoal? Então, um grande abraço para vocês, desejo que tenham tido um excelente rendimento, mas quem não teve dessa vez, não se chateiem. Aliás, busquem aí controlar o lado emocional e treinem, porque isso é apenas um resultado, certo? Não tem nada a ver com a sua inteligência ou burrice, como o pessoal fala, não tem nada a ver com isso, é apenas um resultado que será proporcional ao tanto a sua experiência em resoluções de provas. Essa prova foi um pouco chatinha, na verdade, bastante extensa, creio que desgastou muita gente. E você, o que achou dessa prova? Deixe aí nos comentários e também, por favor, aí, ou por gratidão, do jeito que vocês preferirem, inscrevam-se no nosso canal para acompanhar também os demais vídeos que vamos trazer aí para vocês. Um grande abraço e até a próxima!